Boa tarde, meu nome. Aqui mais uma tarde em texto coletânea de Jerônimo Delgado. E hoje irei citar um texto extraído de Fiel Ministério. A supremacia de Cristo em Hebreus. Home/artigos/ Ministério Fiel /Levando o Evangelho aos Católicos. Levando o Evangelho aos Católicos, de Richard Bennett, 11 de julho de 2004. Introdução. Durante os meus 14 anos de busca pela verdade do Evangelho, como padre, tive grande dificuldade em ouvir os pregadores do Evangelho. Programas de rádio evangélicos que me falavam constantemente sobre muitas coisas que eu tinha de fazer para aceitar Jesus em meu coração. De maneira semelhante, os folhetos evangelísticos me falavam a respeito de quanta dedicação e compromisso eu necessitava para tomar uma decisão por Cristo. Depois de uma busca agonizante, em face de haver sido ensinado no que tinha de fazer para ser salvo, descobri que a primeira verdade a ser biblicamente compreendida a respeito do Evangelho é que ele se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme diz Paulo em Romanos 1, versículo 3. Enquanto é proclamado a todos o Evangelho, nada fala a respeito de Cristo ser aceito no coração. Ele está centralizado no Senhor Jesus Cristo, sua fidelidade, sua morte e ressurreição, e no fato de nós sermos aceitos nele, por intermédio da sua graça. Descobri também que o Evangelho é um fato histórico. A fé bíblica não se preocupa com técnicas recomendáveis, quer sejam místicas, quer sejam éticas, por meio das quais a salvação pode ser obtida, pois isto é uma preocupação peculiar das falsas religiões. Pelo contrário, a Bíblia proclama que Deus, em fatos concretos na história, salvou todo o seu povo da condenação eterna. O Evangelho, por meio do qual somos salvos. 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4. É a obra perfeita e consumada do Senhor Jesus Cristo. Como não devemos evangelizar? O grande obstáculo do Evangelho é o silêncio, por nós mantemos calados, esperando que nossa vida cristã testemunhe por si mesma. Falhamos em cumprir o mandamento do Senhor, o mandamento: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Significa sair e anunciar a palavra aos católicos. A maioria das freiras, padres e ex-católicos que eu conheço e que já foram salvos do catolicismo testemunham que nenhum crente evangélico jamais se aproximou deles para lhes falar sobre a salvação. O mandamento de Cristo, que nos ordena anunciar as boas novas, é um mandamento e não um pedido. Ao evangelizar um católico, o crente precisa estar absolutamente consciente de não apresentar qualquer mensagem que envolva um processo. O católico tem sido constantemente ensinado a respeito de como fazer coisas para tornar-se agradável a Deus. As primeiras sextas-feiras, os primeiros sábados, o escapulário azul, o caminho estreito de Santa Teresa, as aparições, etc. Então, estão repletos de mensagens sobre o que fazer. A vida religiosa do católico está cheia do que fazer. Quando nos aproximamos de um católico, temos de falar-lhe sobre o que Cristo fez e sobre o simples mandamento de crer e descansar.
utilizar expressões como aceite a Jesus no coração e entregue sua vida a Jesus. É muito semelhante ao que os católicos romanos ouvem em sua religião. E às vezes eles ouvem exatamente essas palavras. Essa mensagem tem que ser deixada de lado completamente se temos de evangelizá-los. Portanto, é necessário discutir algumas destas maneiras erradas de evangelizar que causam prejuízo ao verdadeiro evangelho. Aceite Jesus em seu coração é uma das frases mais utilizadas entre os evangélicos contemporâneos. Este conceito humanista não é bíblico. O conceito bíblico da salvação é que, por meio da graça, o crente é aceito em Cristo. Todo o ensino de Efésios, capítulo 1, se resume nas palavras do versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A frase aceite a Jesus segue em direção contrária ao ensino das Escrituras. Ela pressupõe que a salvação se encontra no poder do coração humano. Nas Escrituras, a salvação é apresentada como algo que está em Cristo e somente em Cristo. É antibíblico pensar que a salvação começa pela vinda de Cristo ao coração pecaminoso de um ser humano. Apesar de espiritualmente morta e ímpia, pode ser tornada aceitável somente quando está em Cristo. Isto é o que testifica todo o ensino dos apóstolos Paulo, João e Pedro. É tão somente nesta situação que Cristo vem ao coração humano para santificar aquele que já está salvo. Ele vem realmente ao nosso coração quando cremos. Assim nos diz a sua palavra: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. João 15, versículo 4. Ele é o processo de santificação em nós, que não deve ser confundido com a salvação inicial que está em Cristo. Os versículos que mencionamos em seguida são frequentemente utilizados de maneira errônea. Para evangelizar, eles foram dirigidos especificamente aos crentes da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 3, versículo 14 e 20 a 21. Apocalipse 3, versículo 14 e capítulo 20, versículo 21. Esta utilização errônea da Apocalipse 3:20, que fala sobre santificação para ensinar a justificação é indiscutível, é indesculpável. A justificação difere da santificação. A santificação é interna e experimental. A justificação é objeto ilegal. É objetiva e legal. A justificação é instantânea e imutável. A santificação é gradual e progressiva. Muitos dos que usam estes versículos erroneamente conhecem seu verdadeiro significado. Todavia, por causa daquilo que chamam de sucesso na evangelização, eles persistem, visto que
este abuso das escrituras